Pronto, agora foi. Então, eu tenho essa figura que exemplifica o que a gente mostrou de manhã, né, com relação a esses modelos lineares, em que a gente está colocando aqui nessa figura a partição da variação, que é aquela ideia que o Fisher trouxe lá em 1917, em que a gente pode particionar a variação total dos nossos dados em uma parte que é explicada pelo modelo e a parte que não é explicada pelo modelo. Tá? A gente pode olhar para esses quadros que estão aqui, né, essas figuras, de uma outra forma, pensando de uma outra maneira. A gente pode pensar que isso aqui é um modelo. Isso é um modelo plausível. Você lembra quando eu falei para vocês que a gente busca, né, a inclinação que melhor representa os nossos dados? De repente, a gente tem lá duas representações que são plausíveis para representar os nossos dados e a gente quer tomar uma decisão sobre qual dessas representações é melhor para representar os nossos dados. Tá? E aí você pode confrontar essas duas representações, que são dois modelos distintos. Então, isso aqui pode ser um modelo. Tá? Isso aqui é uma linha de modelo. Então, a gente pode pegar e olhar para esse modelo, fazer esse outro modelo que está aqui, olhar para esse modelo e confrontar esses dois modelos para tomar uma decisão, falar assim, qual desses dois melhor representa os nossos dados? Ou seja, qual desses dois explica a maior parte da variação dos dados, ou mais proporção de variação dos dados, né? Ou uma proporção significativamente maior do que o outro modelo. Então, a gente pode tratar essas representações gráficas como modelos também. E é o que faz os testes clássicos frequentistas. Normalmente, o que a gente está fazendo é confrontando esse modelo, que é um modelo de regressão, no caso dos testes clássicos, com um modelo de uma regressão onde a inclinação é zero. Então, a gente compara modelos dessa forma, né? Só que a gente não precisa se ater à comparação de modelos só com modelo nulo. A gente pode comparar modelos com diferentes estruturas. Tá? Então, existem vários critérios para fazer isso. Um dos critérios para fazer isso é a partição da variação que a gente tem na ANOVA. Então, a tabela de ANOVA pode se prestar para fazer esse tipo de comparação para que a gente possa tomar a decisão qual que é o modelo que explica uma proporção significativamente maior de variação dos nossos dados. Então, vamos fazer isso aqui. Primeiro, eu vou mostrar para vocês esse gráfico, como é que a gente fez. Não porque eu acho ele bonito, mas é porque ele tem umas complicações que eu acho que são interessantes para a gente revisar. Tá? Então, vamos lá ver como é que eu começo esse gráfico aqui. Eu faço um vetores de cor, então eu sei que eu vou precisar de algumas cores. No final das contas, eu estou fazendo um vetor com duas cores. E coloquei no RGB porque eu quero dar transparência para essas cores, sei lá por quê. Tá? Então eu estou fazendo um vermelho aqui. Por que eu sei que é vermelho? Porque a primeira posição da função RGB é a quantidade de vermelho que você está colocando. Eu estou colocando 1, que seria o máximo de vermelho. Estou colocando nada de verde e nada de azul, e estou colocando uma transparência de 30%. Aqui eu estou fazendo uma outra cor, nada de vermelho, nada de verde, e tudo de azul, com 30% de transparência. Tá? Então, os argumentos da função RGB são vermelho, verde e azul, nessa posição, e depois vem um argumento que se chama alfa, que é a transparência que você dá para essas cores. Tá? E no final, o que está fazendo é estar criando esse código que significam as cores. Legal, então essa primeira parte, crio os objetos que eu preciso, organizo, né, os dados. Muitas vezes eu quero organizar os dados de uma forma diferente do que a gente tem, para poder fazer segmentos e fazer coisas se conectando no gráfico. Eu faço tudo isso logo no começo. E aqui a gente está usando par,
para mudar alguns parâmetros globais. Eu sempre quase tenho esses pares que eu mudo. Por quê? Porque eu não gosto de alguns padrões globais que tem nos gráficos do R, e aqui eu estou fazendo essa mudança das margens. Estou colocando as legendas dos valores nos eixos na posição horizontal. Estou aumentando os símbolos em 50%. Estou aumentando as legendas em 30%. E estou aumentando os eixos em 30% também, ou seja, o tamanho desses números que estão nos eixos. Olha isso que está sendo feito aqui. Em seguida, eu crio um layout. Então, eu tenho esse gráfico que eu quero fazer, já tenho na minha cabeça o que eu quero. E aqui, eu tenho 3 gráficos e tenho as posições relacionadas a esse gráfico. Mas para eu fazer isso e usar toda essa parte que está aqui como um único gráfico, eu preciso construir uma matriz em que eu use esse espaço e dê para esse espaço que está aqui embaixo o mesmo valor. Então, o que é essa matriz que eu crio no layout? É isso aqui, ó. Esse layout está errado aqui. NRow. Então, agora sim, esse layout está correto. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vou fazer o primeiro gráfico nessa posição, o segundo gráfico nessa posição, ou seja, canto superior direito, e o terceiro gráfico vai ocupar todo o espaço que a gente tem no meio, na parte inferior do gráfico. Tá? Ele vai ocupar toda essa parte. Então, é exatamente isso que está aqui. Ó. Então, o difícil é você organizar esses valores na matriz para que eles fiquem da maneira como você quer e colocar os números, né, nas posições corretas para que ele faça o gráfico de maneira correta. E aí estou dividindo a altura em 40% na parte superior e 60% na parte inferior. Então aqui, essa altura é menorzinha, essa altura aqui é maior, para ficar na proporção dos gráficos, não ficar muito desproporcional o gráfico de baixo. E a divisão que eu tenho de colunas, eu não fiz nada, então ele vai tratar essas colunas como sendo de mesmo tamanho. Então é isso que é o layout. Se eu pedir para dar um layout show, ele mostra os painéis, tá? Então, confiro lá para ver se está correto. Esses painéis está correto. Perfeito, posso continuar. E aí eu começo a fazer meu plot. Antes eu vou fazer aqui de novo, porque eu não lembro se eu fiz isso. O layout já tinha feito. Aí eu começo a fazer meu plot. Então aqui eu estou colocando o x1, o y1. Estou dizendo para não colocar nada, ou seja, esse gráfico que vai ser feito é naquela estratégia que eu mostrei para vocês, em que eu construo o espaço gráfico, sem nada, e depois vou colocando os elementos. Então, estou aqui colocando nada dentro desse espaço gráfico. Esse aqui, o axis, eu estou colocando como falso, isso é uma forma da gente não construir os eixos do gráfico. Anotação são as anotações do gráfico. Então, uma coisa é você não colocar as legendas e os valores no gráfico, outra coisa é você não desenhar a linha gráfica. Isso aqui é para não desenhar. Tem uma vírgula a mais aqui. Tenho o YLin, eu coloco o range do Y1 e no Xlin eu coloco o range do X1. Tá? Então, simplesmente são esses valores. Para X é de 1 a 5 e para Y
de 4,7 a 24. Então, o que ele faz? Absolutamente nada. Ele abre o dispositivo gráfico, ou seja, joga no dispositivo gráfico a figura que vai ser montada, mas sem nada. Então, assim, é como se eu estivesse colocando nada. Mas abre o espaço gráfico de coordenadas. Então, o espaço gráfico com as coordenadas está definido agora, a partir desse momento. Tá? E aí eu faço um retângulo. Tá? Um retângulo, e eu quero fazer um retângulo que vai dar o cinza que vocês viram lá no fundo do gráfico. Eu quero colocar no fundo do gráfico esse cinza, mas eu não quero colocar na parte que eu vou plotar. Eu quero colocar em todo o painel. Acho que é em todo o painel, não lembro. Aí o que eu faço? Eu pego um parâmetro, que é um parâmetro dos parâmetros globais do gráfico, e eu posso olhar eles. Tá? Então, esses são os parâmetros que definem as bordas do gráfico. Eles estão lá guardados no par, num parâmetro que se chama USR. Não sei o que significa USR, vamos ver lá. Eu estou... Ele diz... Par. USR. These parameters, não estou no USR mesmo, vou ver se tem outro aqui. XAXP não. USR. Um vetor de coordenadas no formato de CX1, X2, Y1, Y2, dando os extremos das coordenadas da região de plotagem. Tá? Então, assim, é a região que vai ser plotada os dados, está definido, a partir do momento que você fez aquilo lá que a gente fez, né, de colocar os parâmetros e dar os limites, ele define esses quatro vertentes do nosso espaço de plotagem, tá? Com coordenadas x1, y1, x1, x2, y1, y2, nessa ordem. Tá bom. Então eu estou pegando esses valores para colocar um retângulo lá dentro. E estou dando para esse retângulo uma cor que é 0 de vermelho, 0 de verde, 0 de azul, com transparência de 15%. Se eu não dou nenhuma cor, ele vai ficar preto. Só que eu estou dando transparência, então ele vai ficar um preto menos intenso, que seria um cinza, basicamente. Tá? Então é isso que eu tenho aqui. Fora de ser cinza, ele vai ter transparência, ou seja, ele vai permitir a colocação de outras cores nele. Então, o que é isso? Né? Vamos ver o que deu isso aqui. Ah, deu isso aqui. Coloquei uma corzinha lá, deve ter outras formas de fazer isso. Estou mostrando para vocês aqui uma forma usando os próprios parâmetros globais. Estou colocando aqui o eixo 1. Então, o eixo 1 é o eixo X. Como eu tirei, né, na hora que eu plotei esse plot aqui, eu tirei tudo. Dos eixos e mesmo a notação do próprio eixo. Então, a linha do próprio eixo. E agora eu estou plotando esse eixo aqui. Ele faz isso aqui. Pega as coordenadas que estão ali, né, naquele espaço gráfico. Percebam que eu defini o espaço gráfico como indo de 1 a 5 no X-Lim. Mas que o espaço gráfico ele é um pouco maior do que isso. Por quê? Porque o R entende que se você tem os valores entre 1 e 5, você precisa dar um pouquinho, uma borda a mais para você conseguir plotar os elementos de forma adequada, para que eles não fiquem para fora. Tá? Um elemento que vai estar no limite lá de 1 ou de 5 poderia ficar metade para fora. E aí que eu estou colocando um mtext, o texto é esse aqui, variável preditora x1, no lado 1, afastado 3 linhas do eixo e com um aumento de 50% nesse texto.
Então, coloquei aqui. Agora estou fazendo isso para o eixo 2. Fazendo o mtest para o eixo 2. E agora eu estou colocando segments. Estou colocando segmentos que vão de x1, então são aqueles 9 valores que vão de 0,5 até 7, eu acho, né? Estamos até 5, de meio e meio. E estou pedindo para ir das médias dos valores de y1. Então, vindo da média. Então, peguei aqui o que é a média de y1 e estou pedindo para eles partir dessa média aqui nesses pontos. Eu não sei qual é a média de x1. Vamos lá ver. 13,6. Então, ele vai pegar 13,6 em 1,5, 1, né? 1,5, 2, e assim por diante. Então, ele está partindo aqui desses pontos aqui. E está indo até onde? Até o mesmo x1, porque se eu não coloquei no x1 algo, né? Ou seja, até onde ele vai pegar o mesmo que está no x0. E vai pegar e vai levar até x1. Y, desculpa. Então, essas coordenadas, né? A primeira coordenada são esses pontos que estão aqui. A segunda coordenada são esses pontos que estão aqui, né? Do y1 e x1. Quando eu não dou o x1, ele usa a mesma coordenada que está no x0. Tudo bem? Então, fazendo segmentos, como a gente já fez em outros momentos. E estou dizendo que esse segmento tem que ter cor branco e o tipo de linha é 2. Agora, só agora que eu vou colocar os pontos, que são os valores mesmo. Por quê? Sei lá por quê que eu resolvi fazer isso. Estou pegando a cor 2. Você lembra que eu fiz duas cores, né? Coloquei num vetor e agora estou pegando essa cor que está aqui. Então, esses valorzinhos aqui, ó. Tá? Depois eu estou colocando uma linha na média de y, horizontal, na média de y1, a linha vai ser tipo 1 mesmo. E vai ter uma largura que é 2 vezes o que é normalmente, 3 vezes, tá? Vai ser preto? Não, vou colocar outra cor. Eu vou colocar cores azul mesmo. E introduz cores. Cores. 2. Deixa eu ver o que está errado aqui. Vou cortar aqui. Calls. Eu dei um valor, mas não falei para onde que era. Gostei do azul, coloquei o preto mesmo, tá bom? Tá, e aí a gente faz o segundo plot da mesma maneira. Então, estou fazendo as mesmas coisas, só que agora, em vez de usar como referência o que é o y médio, né? Eu vou usar como referência aquilo que foi predito pelo modelo, ou seja, os valores preditos pelo nosso modelo. E eu faço de novo as mesmas coisas, tá? Então, aqui deu vermelhinho. Então, o vermelhinho aqui é o predito pelo nosso modelo. Então, se eu pegar o predict lmxy, ele me retorna. Ele me retorna 9 valores. E esses 9 valores que estão aqui na tela são os valores que foram plotados aqui nessa linha. Tá? Então, isso aqui é o predito pelo modelo. Então, para o valor do x1
com o primeiro valor de x1, que é 1 mesmo, eu vou ter 6, como predito pelo modelo. 1 vai ser 6. Tá? O valor original mesmo das nossas observações para essa posição é 4,75. Tá? Mas o predito do modelo é um pouco diferente, está aqui. Na segunda posição do predito do modelo, eu tenho o valor 8, que está associado ao valor de x de 1,5. 1,5, predito pelo modelo, é 8. Tá? Cai bem em cima dessa linha vermelha. O que a gente tem de informação é 8,9 dos nossos dados. E assim por diante. E eu faço essa linha aqui usando essas coordenadas. Eu pego essas coordenadas de x e y, predito, né? E peço para ele fazer uma linha ao invés de colocar pontos. Então, lines, eu uso lines para fazer isso. E aí, acho que a gente passa para o último painel. Tá. Então, o último painel está aqui. Então, eu tenho esse plot de novo, sem nada. Tem um retângulo que vai ali. Coloco o eixo X. Coloco o eixo Y. As legendas. Ponho os segmentos de uma cor branca. Estou colocando segmentos de cor branca. Ponho os pontos. Coloco um upline do modelo. Então, isso aqui vai ser a reta do modelo. E aí, coloco um upline, que seria o upline do que é a média da variável resposta, que está aqui. Pego o predito pelo modelo e coloco, arranjo para colocar outros segmentos aqui. Tá? Que saíram errado aqui. Não sei por que deu para trás esse aqui. Foi ao contrário. Não vou arrumar isso agora, depois eu arrumo. E coloco a legenda do que representa cada um desses segmentos aqui. Então, isso aqui é a grande média. Isso aqui é o modelo linear. Esses segmentos são os resíduos do modelo. Tá? Então, são esses branquinhos que estão aqui. E o que é explicado pelo modelo, que não é explicado na variação total dos dados, seria esses segmentos em verde, mas eu fiz algum erro aqui nessas duas posições. Tá? Mas não é esse que eu quero mostrar. Eu queria mostrar a construção do gráfico. Tá bom. Então, o que a gente tem, né, no final das contas? A gente tem esse summary do modelo. Eu expliquei para vocês o que eles significam. Existe uma partição da variação associada a esse modelo que está explicada aqui nessas últimas linhas do summary, do resumo do modelo. Mas a gente pode acessar essa partição da variação do nosso modelo aqui numa tabela de ANOVA. Então, a ANOVA pega o modelo e faz a tabela de ANOVA. O que ele está falando para a gente? Que tem uma variação que é explicada pelo modelo, que é dessa ordem que está aqui, 218. Seriam esses segmentos em verde aqui, se não tivesse esse problema que está aqui, tá bom? Mas seria o quê? Aqui a gente tem a variação total. Então, se pegar esses segmentos e levar ao quadrado, somar a variação total, seria a variação explicada, mais esses 43 que estaria aqui na última linha, que está representado por esse modelo aqui. O que a gente tem aqui nesse modelo explicado aqui, né? Quer dizer, nesses resíduos aqui? É a variação não explicada. Então, seriam os resíduos que estão aqui. Então, isso aqui é essa parte da variação não explicada do nosso modelo.
E aí tem aquelas contas que a gente faz na tabela de ANOVA para chegar até o F, a partir dessa partição da variação. Então é isso que a gente já mostrou para vocês na ANOVA. Mas a gente pode usar isso também para o modelo linear. A gente pode construir um outro modelo aqui com esses mesmos conjuntos de dados. Apesar de a gente ter só uma variável resposta e uma variável preditora, existe um modelo que ainda é possível de ser feito, e ele é um modelo que a gente chama de modelo mínimo, ou modelo nulo, que é um modelo em que a gente tem a variável resposta em função de nada. E para falar que não tem nenhuma variável preditora associada a esse modelo, eu coloco 1 no R. Então é só para dizer para ele, olha, não tem nada como preditor aqui. E eu construo esse modelo que está aqui. No momento que você tem modelos com a mesma variável resposta, e esses modelos eles são aninhados, ou seja, o mais complexo ele contém o mais simples, a gente pode comparar esses modelos usando a partição da variação, ou seja, a ANOVA, a função ANOVA no R. Então a função ANOVA não faz o teste clássico de análise de variância. A ANOVA faz a partição de variação e faz a comparação entre modelos. Tá? Então, vamos dar uma olhada nessa ANOVA desses dois modelos. Então, vamos primeiro olhar o modelo nulo. Então, para olhar o modelo nulo, a gente pode olhar pelo summary, que vocês já sabem o que significam as coisas que estão lá. Primeira coisa nesse summary é que ele faz uma estimativa que é só o intercepto. Então, esse modelo aqui, ele é mais simples do que esse. Por quê? Porque ele só tem um parâmetro, e o parâmetro é o intercepto, ou seja, aonde no eixo Y, que valor no eixo Y eu tenho quando o x é 0. Então, essa reta é horizontal, e só tem um valor que define ela, que é esse valor de intercepto. Tá? Então, ela só tem esse valor. O que é esse valor de intercepto nesse modelo? Nada mais é do que a média do Y1. Esse valorzinho que está aqui, ó, média de Y1, é o que ele estima nesse modelo nulo. Tá? E estima também os resíduos, né? Então existem resíduos nesse modelo, são esses segmentos que estão aqui, e ele, se a gente pedir a ANOVA dele, não sei o que vai dar. Ele fala que a gente tem 8 graus de liberdade, que tem uma soma de desvios quadráticos da ordem de 261,86, tá bom? O que é esse desvio quadrático? É essa soma quadrática total aqui dos nossos dados, tá? Não faz o F nem o P, porque não tem o que comparar, não tem o que falar nesse modelo. Esse modelo é um modelo que não tem comparação com nada, por isso que a ANOVA aqui não traz muita informação. Mas a gente pode comparar esses dois modelos que a gente construiu. Tá? Então, vou fazer a comparação. Primeiro eu vou fazer a ANOVA de novo. O modelo que a gente tinha. Vou fazer a comparação direta. LMXY, eu no primeiro, e LMXY. Estou comparando esses dois modelos, ele me dá uma tabela de ANOVA aqui. Tá? Vamos comparar essa tabela de ANOVA com a tabela de ANOVA só do modelo. Então, quando a gente faz a tabela de ANOVA de dois modelos, ele faz algo que é apresentar os resíduos do modelo mais simples, porque ele foi colocado aqui na primeira posição, o resíduo do modelo mais complexo, que ele foi colocado na segunda posição, e faz um teste estatístico para ver
o quanto de variação que o modelo mais complexo explica que o modelo mais simples não explica, que é esse valor que está aqui, ó. Então, na nossa tabela de ANOVA que a gente estava vendo do modelo, a gente tem todos esses valores lá. Então, a gente tem o que é explicado pelo modelo, que é essa diferença entre os resíduos, é exatamente o que é explicado, no modelo mais complexo em relação ao modelo mais simples. E a gente tem um F, que nada mais é do que esse valor que está aqui, dividido pela média quadrática desse valor que está aqui, que é esse valor aqui, dividido por 7. Que vai dar esse 6,259. Então, pega esse valor, divide por 7,259, pega esse valor, divide por essa divisão que está aqui, vai estar o F34,8, que é o mesmo F que está aqui. E aí aqui a gente tem a probabilidade associada a esse F, como esses F são iguais, a probabilidade é igual também. Então, quando a gente faz uma ANOVA de um modelo, isoladamente, o que a gente está fazendo é comparando esse modelo com o modelo nulo. Quando a gente compara o modelo com a variação total dos dados, a gente está comparando o modelo com o modelo nulo, tá? Que é esse modelo que tem toda a variação dos dados representados nele. Então, é isso que a gente tem nesses gráficos aqui. Isso aqui é o modelo nulo, isso aqui é toda a variação que tem nos dados. Quando eu tenho um modelo mais complexo, que é esse aqui, eu tenho que parte da variação foi explicada, e essa parte de variação explicada pela variação que não foi explicada, por esse modelo que são esses resíduos que estão aqui, vai nos dar o teste de F que está aqui na comparação de modelos, que é o que a gente está fazendo sempre. Então, a gente não precisa comparar sempre com o modelo nulo, a gente pode fazer essas comparações com modelos que sejam aninhados, ou seja, eu tenho um modelo que é mais complexo, que tem todos os parâmetros e mais alguma coisa do que o modelo mais simples. Vamos lá, perguntas. Ô, professor, eu fiquei um pouco perdido nessa parte da explicada e da não explicada, inclusive essa parte que eu estou travado no primeiro exercício. Não entendi. Não consegui internalizar o conceito do que elas são. Tá bom. E como que eu extraio elas. Tá. Vou tentar mostrar isso com linha de código, mas aqui primeiro eu vou mostrar no gráfico, tá? Quando eu tenho uma relação entre duas variáveis, a gente tem na variável resposta uma quantidade de variação associada a essa variável resposta. Então, como é que a gente calcula a variabilidade total que existe na minha variável resposta? Então, a variável resposta aqui é y1, tá bom? No exemplo que eu estava dando de manhã, seria a biomassa, né, das florestas. O que é a variação total? A gente tem o y1, que são esses valores que estão aqui, e a gente tem a média do y1. Entende? Se a gente pegar o y1 e subtrair da média do y1, a gente vai ter valores ali. Alguns vão ser positivos, outros vão ser negativos, então a gente está representando esses segmentos que estão aqui. Tudo bem? Todos Que é esses basicamente o que a gente faz na variação total. Isso, exatamente. Da nova, mesma coisa. Tá? Se a gente quer representar um valor só que represente toda essa variação que está ali, a gente poderia fazer algo que seria, por exemplo, soma. Vou somar. Só que essa soma aqui, ela tem um problema. Eu já estou aportuguesando tudo já. Ela tem um problema, ela é zero. Tá? Ela é zero lá na 15ª casa, não sei o quê. Isso é só a precisão da máquina mesmo, dos valores, mas ela é zero.
E não dá para a gente fazer essa soma para representar. Então a gente precisa fazer a soma quadrática. Esse que foi a estatística que foi inventada pelos caras lá no começo do século XX para representar essa variabilidade. Então, com isso, eu consigo representar a variabilidade total. Tá bom? Então, são esses segmentos que estão aqui, elevados ao quadrado e somados. Somas quadráticas, a mesma soma quadrática que a gente usou na nova. Tá bem? Então, essa é a variação total que a gente tem dos dados. Se a gente pede lá esse modelo, que a gente fez o modelo nulo, né? Ele não vai dar aqui a variação total, mas ele dá o que a gente tem dos resíduos, a distribuição dos resíduos. Mas a nova desse modelo, ela está apresentando para a gente exatamente isso. Somas quadráticas aqui. Tá? E a média das somas quadráticas, a gente não vai usar. Mas é essa variação total que está sendo representada aqui. É o mesmo valor. Quando só que a nova vai te dar mais informações quando você der um summary. Isso, exatamente. Aí quando você está num modelo, o que você tem no modelo? Você tem... A nova ela é sempre feita com o Y1 até 1. Isso agora eu não entendi. Y1 até 1, não estou entendendo. Desse Y1 em relação a 1. Não, não entendi. Y1 em relação a 1? Ele está falando do modelo nulo, né? Isso é modelo nulo só. Isso é um modelo nulo. Ah, tá. E eu preciso do modelo nulo para fazer a nova. Não. Não, porque na nova, quando você dá a nova para um modelo, ele já está comparando com o modelo nulo. É basicamente o que ele está fazendo. Entendi. A gente às vezes faz isso. Eu faço a comparação de a nova com o modelo nulo só para mostrar que, de fato, a gente tem muita variação explicada pelo modelo que a gente tem em relação ao modelo nulo. Então, assim, tem uma variação significativamente maior. Então, a gente pode fazer isso. É até legal fazer. Mas a própria nova do modelo vai te dizer isso. Tá? Então, assim, se, por acaso, a variação explicada de y1 por x1 não fosse significativa, na hora que a gente comparasse o modelo nulo com o modelo mais complexo, eles não iam ser diferentes, ou seja, não ia ter variação explicada por esse modelo que está aqui. Vitor? Então, eu ia perguntar uma coisa. Eu acho que quando eu rodei o tutorial, tem uma parte que você pede para ele comparar o Y1 em função de 1, que é o modelo nulo, correto? Ah, o Y1 em função de 1. Agora que eu entendi. Em função de 1, que você fala que em função de 1 é o modelo nulo. Eu lembro né, que eu não estava entendendo. Isso é só simplesmente uma... Então, desculpa, Vinícius, eu não entendi. É isso mesmo, o modelo nulo é esse modelo aqui. Eu coloco um aqui simplesmente porque, para dizer para o R que não tem nenhuma preditora, tá? Mas é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que é em função de 1, não. Tá. Não é em função de 1, é em função de nada. Tá? Mas eu não posso colocar nada lá. O R pede para que quando a gente quer construir esse modelo nulo, eu preciso fazer em função de 1. Ele entra só como uma constante equalizadora da coisa toda para não dar errado. Isso, exatamente. Ele está dizendo para você, é a função em relação a uma constante. Tá. E essa constante é a média do Y. Tá? Uma coisa que eu não consegui entender é como que eu extraio essa explicada e essa não explicada, porque assim, na primeira parte do exercício tem a parte do conf-out. Eu fiz uma gambiarra para conseguir extrair do summary. Porque eu vi no summary, eu vi o resultado, só que eu não consegui calcular isso, fazer isso no cálculo, sabe? Na linha de comando eu consegui extrair isso. Vamos ver o summary. Beleza, eu fiz na gambiarra, mas eu queria entender a matemática por trás da gambiarra. LMXY. O que você queria tirar do summary? Você viu lá no summary algo, né? Isso. O que você quer retirar do summary?
Deixa eu rodar aqui de novo. Aqui. Eu extraí o PRT. Desculpa. Eu extraí o PRT da tabela. Que é o 0,0003, blá, blá, blá. Ah, o PR. Isso. Você quer extrair o PRT. Eu fiz isso no exercício. Eu extraí ele e foi o valor correto. Então, o raciocínio estava certo. Mas eu só consegui fazer extraindo do summary. Eu não consegui fazer no cálculo para ter o mesmo valor. Tá bom. Mas assim, tudo bem você extrair do summary, não tem problema nenhum. O problema é que você precisa saber de onde vem esse valor. Então. É isso que eu não consegui pegar, porque lá embaixo, na segunda parte, eu não consegui fazer a mesma coisa e também, como não entendi a matemática lá de cima, aí não saiu nada. Tá bom. Agora eu entendi o seu problema. Então, assim, a primeira coisa que a gente... Você pode extrair diretamente desses summaries, as coisas que você quer. Para isso, você precisa entender qual que é a estrutura dele, tá? Então, se você colocar isso aqui no STR, a gente vai ver a estrutura do summary, tá? Que está aqui definida com os campos e tudo mais. A gente pode acessar as informações que estão lá, desde que você entenda como esse objeto está estruturado. Ou seja, o summary constrói um objeto. Tá? Você também pode extrair isso diretamente, esses valores, diretamente do objeto de modelo. Então, a estrutura do objeto de modelo é bastante complexa. Eu falei para vocês isso, né? Então, ele tem lá... A gente tem funções extratoras que vão lá e puxam essas informações para a gente, porque é uma estrutura complexa que tem muita informação. Você lembra que eu falei para vocês que tem os próprios dados estão lá dentro do modelo? Estão aqui, ó, nessa posição. Então aqui ele está construindo, tem uma posição dessa lista, que é o model, e dentro desse model a gente tem o X1 e o Y1, com os mesmos nomes que a gente deu no modelo. Tá? Então, ele tem aqui os dados mesmo. Se você coloca um bilhão de dados, ele vai guardar também esse montão de dados que a gente tem. Aqui a gente só tem 9, tudo bem para ele guardar, né? E tem um monte de coisa aqui que você pode extrair. Agora, o valor que está ali, no summary, deixa eu fazer o summary de novo aqui. Esse valor que está aqui, ele é um teste. Ele é uma probabilidade, tá? Que vem de uma distribuição probabilística, de um teste estatístico. Então, da onde que vem esse valor? Ele vem desse T valor que está aqui e dos graus de liberdade associado a ele. Então, eu não sei quais os graus de liberdade que estão associados a ele, mas tudo bem, eu acho que são 1 grau de liberdade. Vamos ver. Então, da onde vem isso? Da distribuição probabilística, PT. A distribuição probabilística pede para você qual que é o quantile e o grau de liberdade. Então, o quantile, que é esse valor que está aqui, e pede grau de liberdade, que eu acho que é 1. E a gente precisa falar que é lower tail igual false. User argument, eu estou fazendo um argumento que não existe. O grau de liberdade está errado aqui, eu não sei. Lower tail X. Não vou mostrar esse que eu não sei os graus de liberdade, vou mostrar esse aqui, ó, que eu sei os graus de liberdade que estão aqui definidos, tá? Da onde vem esse p-valor? De um teste de uma distribuição probabilística.
que é o P. Eu estou dando PF, mas eu estou dando errado ali. Desculpa, eu estava dando PF nesse valor aqui, é um teste T, tá bom? F. Aí eu preciso dar esse valor aqui, 34,84. Grau de liberdade 1, primeiro grau de liberdade é 1, o segundo grau de liberdade é 7. Aí, power, tail, igual false. Então é isso, vem dessas distribuições probabilísticas que estão lá, daquele conceito que eu falei para vocês. Olha esse valor aqui, ó. Daquele conceito que eu falei para vocês que a gente tem distribuições probabilísticas, a distribuição probabilística F, a distribuição probabilística T, e a gente precisa calcular essas estatísticas, elas são calculadas de diferentes formas, vocês já aprenderam a fazer o F. A estatística T de student aqui, ela é calculada na divisão desse valor por esse valor. Tá? E aí você precisa ir lá na distribuição probabilística e calcular a probabilidade cumulativa. 1 menos a probabilidade cumulativa é esse valor de P que está aqui. São conceitos da parte de cálculo mesmo, tá bom? Mas eu mostrei isso quando eu mostrei aquela simulação de que a gente, na nova, quando eu fico variando, né, o valor de F calculado e for fazendo a distribuição tanto de densidade probabilística do F, quanto a de probabilidade cumulativa. São esses conceitos que estão relacionados com esse cálculo que está aqui. Te respondi, Vinícius? Estou processando. Tá. Dá uma retomada naqueles valores lá que a gente fez na nova, na apresentação, e depois acho que eu até coloquei o gráfico. Só para ver se eu entendi direito. A não explicada seria o PR e a explicada seria o valor T. Não. Então eu entendi errado. Não é isso não. Ó. Isso são testes que foram feitos a partir da partição da variação. A variação total a gente calculou, né? Sim. Então tá aqui a variação total, eu mostrei para você como é que faz. Sim. Tá? Então essa soma que está aqui é a variação total. A variação explicada é um pouco mais complicada de calcular, mas a gente consegue calcular facilmente a variação não explicada. Então esse modelo aqui, ó, LMXY, ele tem o que são os resíduos. Os resíduos são esses segmentos que estão aqui. Tudo bem? Que é o que está fora da linha. Que é o que está fora, que são essas diferenças que estão aqui entre o que é predito pelo modelo e o que a gente tem de observação. Entendi. Então, assim, ó, o modelo também tem preditos. Que é essa linha. Entendi. A linha seria o que é predito pelo modelo. Tá bom? Então, esse valor menos o que é predito pelo modelo dá esse segmento que está aqui. Tá bom? Então, o resíduo nada mais é do que os observados menos o predito. Então, ó, isso aqui, ó, é a mesma coisa que está em cima aqui. Você percebe? São os mesmos valores. Tá. Ó, isso aqui é o predito pelo modelo. Isso aqui são os resíduos. Se eu fizer o Y1 menos o predito pelo modelo, são a mesma coisa que você usar ali. o residual. Isso, exatamente. Que aí, é o não explicado. Aí se eu pegar esses valores levar ao quadrado, depois somar,
Isso é o que não é explicado pelo modelo. A gente já tinha calculado o que era explicado pelo modelo aqui em cima. A gente subtrai do que não foi explicado pelo modelo, a gente calcula o que foi explicado pelo modelo. Se você der a nova do modelo lá, ó, esses valores estão lá. Ah, entendi. Então eu pego o geral e aí eu consigo, a partir do geral não explicado, que são os residuais, e o geral menos os residuais vai dar o explicado. Isso mesmo. Porque é aquela característica aditiva dessas variações. Tudo bem? Tá. Acho que agora eu entendi o conceito geral da coisa. Acho que agora entrou. Tá bom. Gente, eu preciso só um minutinho. Não desliga não, eu já volto. Desculpa, gente. É um dia que eu fico sozinho aqui. Eu preciso receber minhas filhas que chegam da escola. Bom, é isso. A gente particiona da mesma forma. Para calcular a quantidade de variação explicada pelo modelo, a gente usa essa diferença entre o que a gente tem de variação total e o que não foi explicado pelo modelo, que a gente tem acesso mais rápido para essas informações, mas é só por isso, tá? E aí a gente consegue calcular essas coisas que estão aqui. Então, se a gente tem essas duas variações, o que foi explicado pelo que não foi explicado, a gente consegue calcular as médias dessa variação, né, desses desvios quadráticos, que são esses valores aqui, que são variâncias, por isso que é chamado de partição de variância, esse método. E o F nada mais é do que a razão desses dois valores,
E para chegar nesse último valorzinho aqui, tem que ir lá na distribuição do F. Tá bom? Então, a distribuição probabilística. Tudo bem? Fiquei um pouco perdido aqui, está tudo certo. Letícia pediu para falar. Pode falar, Letícia. Eu entendi como que faz para calcular a variação total. Só que tem uma questão pedindo para calcular a variação total associado ao log de uma variável só. Isso eu não entendi como que faz. Se eu não me engano, nessa questão, o que a gente está pedindo é para fazer um modelo, e esse modelo com a variável resposta como sendo log de peso. Não lembro se era peso, era... Isso, é o peso do cérebro. Peso do cérebro, né? Então, assim, basicamente você tem que fazer o log primeiro. Então, você faz tudo o que a gente fez, só que sua variável não é mais agora peso do cérebro. A sua variável, resposta, é log do peso do cérebro. Tudo bem? Tudo. Eu acho que eu tentei fazer, mas não deu certo. Mas eu vou tentar aqui de novo. Tenta de novo aí, ó. Estou tendo dificuldade para criar objeto desvios quadráticos do Brain. Estou enrolando com os fatos dos dados estarem transformados. Estou enrolado. Gente, ó, aqui a gente tem o Y. A gente fez tudo isso aqui para o Y1, tá bom? Agora eu vou chamar isso de log Y1. Log Y1. Transformei meus dados, agora eu não tenho mais Y, tenho log Y. Eu quero fazer por algum motivo, né? Eu acho que assim essa relação fica melhor com o log da variável resposta. Então agora o que eu tenho aqui, ó? Eu posso calcular a média, posso calcular a variação total, posso calcular, mas não posso calcular os resíduos não, tá? Dessa forma não, porque o meu modelo não é esse modelo com log. E eu coloco predicto também não, porque eu não tenho esse modelo. Também não tenho esse modelo. Essas coisas eu não posso calcular, eu precisava fazer o modelo. Fazer o modelo como? Eu posso fazer o modelo LM log Y. O que é esse modelo? É o modelo do log Y em função x1. Não tem muita complicação, assim, talvez vocês estejam pensando em outras coisas que esse log significa, mas não é, simplesmente transformar outra variável, chama de log y1 ou chama do que você quiser, variável transformada, esse é o modelo que a gente tem agora, tá? E daí, a partir disso, é tudo igual, não tem diferença nenhuma do que eu falei até agora. Tudo bem, Letícia? Acho que o Tomás também estava com problema. Não, tudo bem. Acho que agora eu vou conseguir. É que eu não estava calculando a média antes. A média? Ali o min de log que você fez antes. Tá. Precisa transformar primeiro, depois você faz todos esses cálculos que a gente faz normalmente para saber o quanto que você tem de variação total dos seus dados. A variação total dessa variável aqui é isso aqui. A variação total da variável que a gente tinha antes, ela era y1 menos min de y1 elevado ao quadrado. Essas diferenças. É bem diferente, porque a gente está numa outra escala, né? A gente tem um parênteses a menos aqui, ou a mais. Y1, né? Tem um a mais que eu preciso aqui. Não, isso não. Y1. É aqui o parênteses.
Tá vendo? Até eu me confundo com parênteses. Então, esse é o valor que a gente tem, tá bom? Então, isso aqui é a variação total na escala do Y1. Esse aqui é a variação total na escala de log Y1. Thomas, resolveu para você também? A Mariana está falando, tá bom, vai tentar, beleza. Bom, a Mariana está preocupada tá preocupada, não, teve dificuldade com o predicto do modelo. Como é que a gente faz o predicto do modelo? Vamos lá. A gente tem um modelo. A gente tem o summary modelo, que dá para a gente toda essa informação. Para fazer o predicto do modelo, sem usar o predict, sem usar nada, eu preciso do quê? Eu só preciso dos coeficientes estimados pelo modelo. Então, como é que a gente extrai os coeficientes do modelo? Dessa forma. Então, nesse modelo simples, a gente só tem dois coeficientes, intercepto e a inclinação. O que é o predito pelo modelo? O predito pelo modelo, ele é os coefs, né? Então, arranjados junto com a preditora. Então, se você pegar as preditoras e colocar lá, a gente vai conseguir fazer os preditos pelo modelo. Então, se eu pego esses coefs, eu vou guardar esses coefs num objeto que chama coef_xy. O que tem nesse objeto? Tem só os coeficientes. Na primeira posição, intercepto, e na segunda posição, a inclinação. Se eu quero fazer o predito por modelo para 1, não, vou fazer para 1,5. Para 1,5, tá? Eu quero saber quanto que o modelo prediz para o valor de x1 igual a 1,5. Como é que eu faço isso? Eu faço da seguinte forma. Eu faço coef xy1, que é o intercepto, que está aqui, mais o quê? Mais, estou aqui no escuro, 1,5, que é o primeiro, é o x1 que eu quero fazer o predicto para ele, 1,5 vezes o coef xy vezes a inclinação. Esse é o predito pelo modelo. 7,9. Então, para esse ponto aqui, 1,5, o predito pelo modelo é 7,9. Tá aqui, ó, 7,9. Tá bom? Tudo bem? Então, a gente não precisa do predict para a gente predizer o que o modelo tá nos dizendo. A gente precisa dos coeficientes, o intercepto e a inclinação, que vão definir essa reta que está ali. E aí eu posso fazer isso para qualquer ponto aqui da escala do x1. Para o 5, para o 4, posso. Posso fazer para 3,5, para 538, para qualquer valor de x1. Tudo bem? E posso até colocar, ao invés de colocar um valor só aqui, eu posso colocar um conjunto de valores. Então, vou colocar lá uma sequência de 1 até 5 por meio. Então, como isso aqui é só um valor, esses valores vão ser ciclados nessa operação que eu estou fazendo com essa sequência que está aqui. Essa é a lógica do R. Bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabei de fazer o predito para cada um dos valores do modelo do x1. Por quê? Porque x1 são esses valores que eu acabei de colocar ali nessa sequência, né? Olha, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Então, esses são os preditos pelo modelo. Ó, predict LMXY.
Olha que magiquinha, né? Besteira, no predito, nem preciso do predito, é só entender o que é esse predito, como é que esse predito é construído. O que a gente precisa mesmo são dos coeficientes. A partir dele a gente consegue os preditos, a gente consegue os resíduos, a gente consegue os desvios quadráticos dos resíduos, e são aquelas coisas que estão lá no summary, naquele modelo complexo que a gente criou e tudo mais. Mas é tudo a partir dessas estimativas do intercepto e da inclinação. Vitor, pode falar. Eu tenho uma dúvida que é até meio boba, eu acho que é meio estranha. Quando eu rodo os modelos nulos e eu vou ver o summary deles, ele sempre tem, no intercepto, ele tem aparecido a probabilidade do t-valor como sendo altamente significativa. Mas como que a probabilidade daquilo ser diferente do modelo nulo é significativo se ele é o modelo nulo? É isso aqui, né, que você está falando? Isso. Então, esse aqui é o modelo nulo para esse modelo que a gente fez do y1 em função de x1. Aqui eu tirei o x1, aí ficou o modelo nulo. E aí ele está me dizendo que esse intercepto é altamente significativo. E geralmente ele vai falar isso. Por quê? Porque ele está falando que a média é diferente de zero. É só isso. Esse teste marginal é sempre em função de se esse valor é diferente de zero, que não tem significado nenhum para a gente, né? Então, assim, só se a variação fosse muito grande, aí a gente poderia ter algum teste que falasse assim, será que a média dos valores é diferente de zero? Aí talvez tivesse significado. Mas, por exemplo, no tamanho de cérebro ou na biomassa das árvores, a gente não vai ter isso como zero, tá? Então, é só isso. O teste que está aqui, esse teste T, ele sempre é se esse valor é diferente de zero. Então, essa... Só um minuto, gente. Vamos lá, gente. Desculpa novamente. Eu não sei no chat se eu respondi as perguntas todas. Vinícius está com a mão levantada. Não sei se eu respondi a pergunta do Vitor também. Então, professor, eu vou ficar doido com esse exercício. O notar, ele está dando a resposta que a proporção de variação explicada não está correta. Ele não está falando que a variação não está correta, mas que a proporção não está correta. O que isso significa? Que o seu cálculo de R quadrado não está correto. É isso. Então, a proporção... Porque, assim, Cálculo do R quadrado. A proporção, ela é uma razão. Uhum. Não é uma porcentagem. Então, a gente, às vezes, confunde uma coisa com a outra, né? Porcentagem está numa outra escala, que é multiplicada por 100. É por isso que quando eu falo a proporção, é esse valor que vai de 0 a 1. É proporção, né? Então, assim, você não explica nada, você explica tudo. Isso não é porcentagem. A porcentagem também vai de 0, mas vai até 100, tá bom? Então, a proporção da variação explicada é o R quadrado, é o coeficiente de determinação. Então, não está correto. Tá, valeu. Vitor, eu consegui te explicar aquela coisa do por que isso é significativo? Conseguiu. Eu lembro que eu acho que eu fiz a mesma pergunta na outra matéria, eu tinha esquecido. Já. Obrigado, Ale. O Alan fez uma pergunta
se eu tenho as variáveis transformadas, no momento que eu faço os preditos do modelo, se esses preditos estão na escala do log transformado. Sim, elas estão na escala. Você precisa... Eles vão dar resposta na escala que você transformou os seus dados, tá? Então a resposta é sim. Ou correto, né? Porque ele terminou a pergunta como correto. Sim, é correto. Laís. A gente pode falar da história lá dos resíduos como variável? Pode sim. Tá, então... Putz, agora eu fechei aqui o notar, mas eu tinha ficado com dúvida no terceiro item lá do exercício 3. Sobre a gente fazer uma regressão e usar os resíduos dessa regressão como uma nova variável para tirar o efeito da covariável, né? Se você... na hora que você explicou ali, eu entendi, depois fiquei batendo a cabeça e foi. Mas eu acho que aqui a gente discutiu, assim, ficamos com meio que dúvida em comum, assim, nessa. Então, isso tem a ver com o exercício de íris, né? Então, se a gente pegar... Vou inverter um pouco aqui as coisas para não ficar igual ao exercício que a gente está fazendo. Mas se a gente pegar uma variável aqui, por exemplo, pétala, a gente pode fazer um modelo. Modelo de LM eu quero fazer um modelo de pétala. Quero fazer a petal, se a length da pétala tem a ver com tudo bem, eu fiz esse modelo. Esse modelo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a regressão da variável resposta, que é o comprimento, em função da largura da pétala. Tudo bem? Então, eu estou pegando o comprimento e vendo a largura. Então, quanto que eu só olhar para o comprimento, desculpa, para a largura, eu tenho já a informação sobre o comprimento. Então, aí tem um summary desse modelo. Eita. Dizendo que sim, olha, existe uma relação muito forte entre a largura da pétala e o comprimento. Então, se eu souber a largura, eu já tenho informações muito grandes sobre o que é o comprimento que está ali. E isso tem um R quadrado de 92, 93%, ou seja, 93% da variação que existe no comprimento, não? No comprimento da pétala é explicado pela largura. Então percebe que assim, tipo, se eu começar a brincar com o comprimento, eu vou estar brincando junto com a largura sempre, né? Então se eu falo qualquer coisa do comprimento, eu já estou carregando comigo a largura junto. Se por acaso eu quero falar sobre o comprimento da pétala, descontado o efeito que a largura tem, eu pego o resíduo. Então, o resíduo desse modelo aqui, ele significa uma nova variável. O que é essa nova variável? A variação que eu... Resíduos... Um é plural, outro... É uma nova variável, tá?
que essa variável significa? Essa variável é o que eu tenho de variação no comprimento da pétala descontado a relação que ela tem com a largura. E eu posso estar interessado nisso. Por exemplo, eu posso falar assim, bom, será que eu tenho formas diferentes, né, com relação ao tamanho das folhas, descontado a largura, dessa relação entre largura e comprimento? Então, assim, eu vou comparar duas espécies, eu quero comparar se essas duas espécies, né, têm a mesma relação com essa largura e comprimento, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu quero descontar esse efeito da largura em relação ao comprimento. E é isso que eu faço, assim. E é isso que os modelos fazem quando a gente tem mais do que uma variável também. Eles estão descontando o efeito de uma para ver se resta ainda algo no efeito da outra que está ali junto com aquele modelo. São os modelos múltiplos que a gente não vai falar sobre eles. Fala, Vitor. Eu não sei se eu entendi por que você quer descontar essa variável, porque você criou um modelo para saber a relação do comprimento da pétala em função do diâmetro dela. Se você está tirando o resíduo dessa relação, eu não entendi o que você ganha de explicação. Tá, a questão é outra. Eu não estou falando do exemplo que a gente. Do exemplo não, do exercício. Tá? O exercício é uma coisa. E eu não quero dar razão para aquilo que eu estou fazendo aqui. Porque eu só estou dando um exemplo. Eu não sei por que eu que gostaria de tirar o efeito da largura em relação ao comprimento. Mas se eu quisesse, isso é uma forma de eu fazer. É isso. Então, o que é o resíduo? O resíduo é o que eu tenho de variação que não foi explicada pelas variáveis preditoras. Ou seja, é tudo que ainda tem de variação da minha variável resposta, isolado o efeito da largura. Tá? Isolado o efeito daquela variável. Tem um monte de casos que a gente quer saber exatamente isso. A gente quer controlar, por exemplo, a variação de comprimento pela variação da largura. Quer descontar esse efeito da largura no comprimento. Aí eu desconto. Aí eu pego o resíduo e aí é uma nova variável. O que significa essa variável? É o comprimento descontado o efeito da largura. Por que eu quero fazer isso? Nesse caso aqui específico, eu não sei te dizer, porque eu estava dando esse exemplo. Tá? Pode ter uma explicação para isso. Quer dizer, tem que ter um motivo para isso, para você fazer alguma coisa isso. Mas o que os modelos múltiplos fazem é exatamente isso. Então, qual que o quanto que essa variável preditora explica depois eu descontar o efeito de todas as outras que estão ali preditoras. Tá? Quando você tem mais de uma preditora, é isso que o modelo está fazendo. Então é mais ou menos isso que está por detrás daquele exercício que a gente fazia de redução para o modelo mínimo? Mais ou menos isso, sim. E seria muito simples de fazer se a gente não tivesse a colinearidade entre as variáveis. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, que eu acho que já vai muito além. Você vai precisar montar outros modelos, Mariane. A Mariane está perguntando, não sei se eu entendi. Como eu faço para aplicar isso a uma variação que eu não usei para montar no meu modelo? Bom, você não usou a variável, então você vai precisar montar primeiro esse modelo com a variável que você não tinha usado antes, pegar o resíduo desse modelo e aí usar isso como variável. Uma nova variável. É isso. Então você não vai usar mais sépala, comprimento de sépala, largura de sépala. Você vai usar a largura de sépala descontado o efeito de pétala, sei lá. Então você vai fazer primeiro esse modelo anterior, vai tirar os resíduos, e aí com esses resíduos você vai criar uma nova variável, que é essa variável de sépala descontado o efeito de pétala. Então é outra variável, não é aquele modelo que você fez.
Mais alguma pergunta, gente? Vou parar de compartilhar aqui. Marianela. Vai lá, Marianela. A gente ficou com duas dúvidas, na verdade, do primeiro exercício, que pergunta, tipo, se é específico do exercício, então acho que eu vou terminar quando falando a resposta. Mas não terminamos de entender por que não seria corroborada a crença no primeiro exercício da altura que se duplicava. Porque o modelo fala que existe uma relação, então poderia ter essa crença. A gente ficou pensando nisso. O modelo fala que tem relação. Né? Mas não existe uma relação e ela é forte, assim. Mas essa relação não é 2 e não passa nem perto de 2. Esse é o problema. Por isso que ela não é corroborada. Quando vocês fazem um intervalo de confiança de 0,01 ou de 99%, nos coeficientes, vocês dão uma olhada lá no coeficiente, o coeficiente não passa por perto do 2, não chega nem perto. Isso a gente está usando um intervalo de confiança bem amplo, né? Então, o modelo mesmo não está dizendo que não corrobora. É isso. Respondi, mas é porque vocês estão olhando e não é pegadinha isso não, tá? A pergunta era essa, será que essa tradição de pensar dessa forma, que você mede quando tem 2 anos, depois você mede quando está na vida adulta, essa relação é de 2? Então, é isso que a pergunta é essa, a pergunta não é se existe relação entre a altura com 2 anos e a altura da vida adulta. Essa não foi a pergunta. Não, agora não. A relação existe, é forte. A relação existe, mas não é... Tá. Dá uma olhada no coeficiente. Tá. Que é o efeito, né? O quanto que você tem de efeito. Olhando para 2 anos de idade, a altura de 2 anos de idade, quanto você tem de efeito, quanto que você tem de relação, né, disso. Quando você tem a altura da vida adulta. Vai te falar qual é a relação dessas duas coisas, qual é o efeito. Então, qual é o efeito de tamanho de 2 anos para o tamanho que você vai ter na vida adulta. E esse efeito não passa perto de 2. Eu estou achando que você... Mais ou menos. Não, deu para entender. Tá. Ai, travou. Não, deu para entender, tava processando muito, agora faz sentido. Que a relação existe, que não é... A relação existe, o modelo está dizendo que existe, é forte, Isso. Tem lá um valor que você estimou, tem um erro padrão associado a esse valor de coeficiente de inclinação, mas se você olhar tanto a variabilidade associada a essa estimativa, né, quanto o intervalo de confiança, lá você vai ver que ele não bate em 2. Fala, Luísa. Eu vou explicar um pouco o que a gente tem discutido aqui. A gente tinha olhado o coeficiente, mas acho que talvez a gente não tinha entendido direito, porque o que eu tinha entendido era... Tá, então, o tamanho do bebê é 2 anos, daí é o dobro depois quando adulto. Quando o coeficiente é próximo a 1, eu achava que isso significaria que era o dobro, né? Porque a cada... Não, porque o 1 você aumenta uma unidade no outro. Então ele precisa ser próximo a 2. Tá. A relação precisa ser de 2. Ou seja, você olha, tem 1 metro com 2 anos, ele vai ter 2 metros com a idade adulta. Uhum. Acho que então o problema foi o problema do coeficiente mesmo, tá bom. Uhum. Marianela, de novo. Tinha mais uma, mas que a gente também ficou discutindo sobre também esse último exercício, quando fala tem uma cara aqui que fala da evidência, a variável que contém a melhor evidência para basear a sua resposta.
a gente pensou que a melhor evidência para você a resposta é o R quadrado. Só que a gente colocou e sabe que não dá certo, e tentou calcular de diferentes formas, também não dá certo. Por que não é o R quadrado? Porque o R quadrado está falando assim, olha, grande parte da variação dos dados é explicada por essa relação. Não está falando nada sobre essa relação ser 2 ou ser diferente de 2. A relação ela é forte, existe, e assim, a saber qual que é o tamanho do bebê com 2 anos, né, o tamanho da criança com 2 anos, te dá informação sobre qual que vai ser o tamanho dele na vida adulta? Sim, me dá muita informação. O R quadrado eu não sei quanto que era, Marianela, mas você pode falar aqui pra gente agora. 0,8 alguma coisa. 0,8, ou seja, 80% da variação que existe de tamanho na vida adulta, ela é explicada simplesmente pelo tamanho que você tem em 2 anos. 80%. Então, um adulto que tem 1,80 m e um adulto que tem 1,50 m, a diferença que você tem no tamanho desses adultos, 80% dela é explicada pelo tamanho que você tem com 2 anos, que esses indivíduos tinham com 2 anos. Puxa, maravilha! Né? Então, de fato, saber o tamanho com 2 anos traz muita informação sobre qual vai ser o tamanho da pessoa na vida adulta. É isso que o R quadrado está fazendo, está falando. E essa é a evidência que ele está trazendo. Mas é só essa. Não te fala nada sobre qual que é o valor dessa relação, né? Ou seja, se essa relação é de 2, a criança de 1,5 m tinha 75 centímetros com 2 anos, e o cara que tem 1,80 m, ele tinha 90 centímetros com 2 anos. Não é isso? Ela não está trazendo nenhuma evidência sobre isso. Não vou entregar, já entreguei muita coisa aqui. Pensa, continua batendo cabeça. Não, mas acho que tá duas coisas que eu perguntando estão relacionadas, então queria perguntar. Eu gosto muito desse exercício. O exercício acho que tem muita coisa mesmo para bater cabeça. A gente tenta, principalmente quando está começando, né, dar as respostas que a gente aprendeu. Assim, você olha para as mesmas coisas, você está olhando para o R quadrado, para o P valor. E não é isso que a gente está pedindo no enunciado da questão. A gente está pedindo para você olhar para outras coisas desse modelo. A gente tem a tendência, na nossa própria forma de lidar com análise de dados, a nossa cultura mesmo, né? Pelo menos na nossa área da biologia, de olhar muito para o p-valor, para o R quadrado só, e mais nada. A gente não olha para outras coisas no modelo. Isso é uma crítica que está sendo feita fortemente na ciência, em muitos campos, em muitas esferas, que a gente tem que olhar para os modelos de outra forma, e não com essa simplificação que a gente sempre olhou. Se não temos mais perguntas, podemos fechar? O que está programado para a próxima aula? Eu vou parar de gravar aqui. Vamos pegar a gravação.